O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Camila já estava acordada havia algum tempo, deitada de lado, encarando a mancha de umidade que se espalhava pelo teto do quarto. Não era ansiedade, nem insônia. Era o corpo avisando que o dia ia ser pesado outra vez. Aquele aviso silencioso que vinha antes mesmo do cansaço, como se os músculos soubessem que não havia escolha além de levantar e seguir. Ela se sentou devagar na beira da cama estreita, sentindo o frio do piso de cimento queimado subir pelos pés descalços. O quarto era pequeno, tão pequeno que bastava esticar o braço para tocar quase tudo ao mesmo tempo. A cama de solteiro encostada na parede, o guarda-roupa antigo com a porta emperrada, uma mesinha com espelho rachado, em cima dela, uma foto antiga emoldurada de maneira simples. Camila sempre parava um segundo para olhar aquela foto antes de sair. Ela, a mãe e a irmã mais nova, sorrindo num dia que parecia ter sido feliz demais para durar. A blusa preta do uniforme estava pendurada na cadeira. Tinha uma mancha clara de café no lado esquerdo que nunca saía, não importava quantas vezes ela esfregasse. Camila passou a mão pelo tecido, respirou fundo e vestiu a blusa mesmo assim. Era o que tinha. Pegou a calça, amarrou o cabelo num coque improvisado e foi até o banheiro do corredor, dividindo o espaço apertado com mais duas famílias. Aprendeu a tomar banho rápido, quase sem respirar, para evitar reclamações, batidas na porta e olhares impacientes. Quando saiu de casa, o céu ainda estava escuro. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras, enquanto esperava, Camila fez o que sempre fazia sem perceber, começou a calcular contas. O aluguel atrasado, a conta de luz, o remédio da mãe, que nunca ficava mais barato, só mudava de data. A cada boleto pago, parecia surgir outro, como se fosse uma brincadeira cruel do destino. Não era falta de esforço. Era falta de escolha. O ônibus chegou cheio. Camila entrou espremida, segurando-se onde dava, o corpo balançando junto com o trânsito pesado da cidade que acordava. Olhava pela janela embaçada sem realmente ver nada, pensando em como tinha chegado ali. Desde cedo, aprenderá que gente como ela precisava abaixar a cabeça, sorrir quando mandavam e agradecer até quando era maltratada. Reclamar era luxo. Opinar, então, nem se falava. O restaurante onde trabalhava ficava num prédio antigo do centro, daqueles que um dia já tinham sido elegantes. Agora, o cheiro de mofo se misturava com desinfetante barato e café requentado. Camila chegou, vestiu o avental e começou a rotina de sempre: limpar mesas, servir café, anotar pedidos, sorrir sem vontade. Alguns clientes devolviam um sorriso. A maioria nem levantava os olhos. Pegavam a xícara como se a mão dela fosse invisível. As horas passavam devagar. Os pés doíam, as costas reclamavam e a cabeça ficava leve de fome perto do meio da tarde. Ainda assim, Camila seguia. Não porque gostava, mas porque precisava. Precisava pagar as contas, precisava manter o teto sobre a cabeça, precisava sobreviver. Às vezes, se pegava imaginando como seria uma vida diferente, mas logo afastava o pensamento. Imaginar demais só machucava. Por volta das 3 da tarde, o restaurante começou a se esvaziar. Um evento particular seria preparado ali e alguns funcionários extras foram dispensados mais cedo. Camila aproveitou para limpar as mesas do fundo, aquela parte menos visível do salão, onde quase ninguém reparava. Foi ali que sentiu, pela primeira vez naquele dia, uma estranha sensação de estar sendo observada. Levantou os olhos por instinto, mas não viu nada além de clientes distraídos e colegas apressados. Ela não sabia, ainda, que aquele dia comum, pesado e silencioso, era o último antes de sua vida mudar para sempre. Não sabia que um simples convite, aceito por necessidade, ia colocá-la no centro de uma história que ninguém mais teria coragem de enfrentar. Camila só sabia de uma coisa: precisava aguentar mais um pouco, como sempre fez. O telefone de Camila tocou no meio da tarde, quando ela ainda estava limpando as mesas do fundo. O barulho agudo cortou o som abafado do restaurante quase vazio. Ela limpou as mãos no avental antes de atender, imaginando que pudesse ser mais uma cobrança ou alguma notícia ruim. Do outro lado da linha, a voz estridente de Dona Marta surgiu sem rodeios, como sempre. Disse que precisava de alguém para um trabalho extra naquela mesma noite. Um serviço rápido, poucas horas, mas bem pago. Um jantar numa mansão nos Jardins, bairro que Camila só conhecia de ouvir falar ou de ver pela janela do ônibus. Gente rica, evento chique, convidados importantes. Dona Marta falou rápido, como se soubesse que Camila não podia se dar ao luxo de pensar demais. Pagamento em dinheiro, no fim da noite.
Camila nem deixou a mulher terminar de explicar. Disse que sim quase por reflexo. Não porque quisesse, mas porque precisava. O aluguel estava atrasado, a dona do apartamento já tinha avisado que não ia esperar muito mais, e o remédio da mãe tinha vencido 2 dias antes. Aquela ligação não era uma oportunidade. Era uma tábua de salvação. Depois que desligou, Camila encostou por um instante na bancada da cozinha do restaurante, respirando fundo. Sentiu um aperto estranho no peito, uma mistura de alívio e receio. Sempre que algo parecia bom demais, vinha acompanhado de um preço invisível. Mas ela afastou o pensamento. Não podia se dar ao luxo de desconfiar de tudo. Precisava acreditar que, dessa vez, seria só um trabalho e nada mais. O restante do turno passou arrastado. Cada minuto parecia demorar mais do que o anterior. Camila terminou o expediente, pegou o pagamento do dia, que mal cobria a passagem de volta, e saiu apressada. Precisava chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa e sair de novo. O corpo reclamava, mas a mente empurrava. Em casa, escolheu a blusa preta menos manchada que tinha, passou um batom velho que ganhará da vizinha e prendeu o cabelo com mais cuidado. Olhou-se no espelho rachado por um segundo a mais do que o normal. Não se reconhecia muito naquela imagem. Parecia menor, cansada demais para a idade que tinha. Mesmo assim, ajeitou a postura, como se aquilo pudesse lhe dar algum tipo de armadura invisível. O ônibus que a levou até os jardins parecia atravessar fronteiras invisíveis. Aos poucos, as ruas esburacadas deram lugar a avenidas largas e iluminadas. As casas simples desapareceram, substituídas por muros altos, portões automáticos e jardins impecáveis. Camila sentiu o estômago revirar. Aquele lugar não era feito para gente como ela. Cada esquina parecia lembrar disso. Desceu no ponto indicado e caminhou alguns minutos até o endereço que Dona Marta havia passado. A mansão surgiu diante dela de forma quase intimidante. 3 andares, fachada clara, janelas grandes, um jardim que parecia ter sido desenhado por alguém que nunca precisou economizar. Camila parou por um instante antes de apertar a campainha. Alisou a roupa, respirou fundo e tocou o botão. Um segurança apareceu quase imediatamente. Conferiu o nome dela numa prancheta, fez um aceno breve com a cabeça e liberou a entrada. Ao pisar no jardim, Camila sentiu um cheiro diferente de tudo que conhecia. Grama recém-cortada, flores caras, algo limpo demais, organizado demais. Era bonito, mas também distante, como se ela estivesse entrando num cenário que não lhe pertencia. Subiu os degraus da entrada principal com cuidado, sentindo os próprios tênis velhos rangendo contra o mármore claro. Antes mesmo de bater, a porta se abriu. Uma mulher bem vestida apareceu, o olhar avaliando Camila de cima a baixo em segundos silenciosos. Vestido elegante, cabelo preso com perfeição, perfume forte demais para o gosto de Camila. Ela se apresentou como Paula, a noiva do dono da casa. A voz era firme, educada demais, quase fria. Mandou Camila entrar sem sorrir. Dentro da mansão, tudo parecia grande demais. Os lustres, os corredores, o silêncio. O som dos próprios passos ecoava, denunciando cada movimento. Camila sentiu-se pequena, deslocada, como se qualquer erro pudesse ser visto por todos. Enquanto era conduzida até a cozinha para receber instruções, Camila teve a estranha sensação de que aquele trabalho não seria apenas mais um extra. Havia algo no ar, algo difícil de explicar, um peso silencioso escondido por trás de tanto luxo. Mas, mais uma vez, ela empurrou o pensamento para longe. Precisava focar no que sabia fazer. Servir, sorrir, obedecer. Ela ainda não imaginava que aquele sim dito ao telefone não tinha sido apenas uma resposta apressada. Tinha sido o primeiro passo para uma noite que mudaria tudo. Camila foi conduzida pela mansão com passos cuidadosos, tentando não demonstrar o desconforto que crescia dentro dela. Cada detalhe daquele lugar parecia pensado para impressionar, para deixar claro quem mandava e quem apenas servia. As paredes claras exibiam quadros enormes, alguns abstratos, outros retratando paisagens que ela nunca tinha visto de perto. Tudo brilhava demais, limpo demais, silencioso demais. A cozinha era do tamanho do apartamento onde Camila morava. Bancadas de mármore claro, eletrodomésticos de inox reluzente, armários alinhados com uma perfeição quase agressiva. 2 cozinheiras já estavam lá, concentradas na preparação dos pratos, falando baixo, como se até a voz tivesse que respeitar o ambiente. Camila recebeu instruções rápidas. Circular com as bandejas durante o jantar, recolher copos vazios, não parar para conversar com convidados,
principalmente, não subir para os corredores de cima sem autorização. Foi nessa hora que Paula mencionou os bebês. Disse quase sem emoção, como quem comenta algo técnico. Trigêmeos recém-nascidos, filhos do Sr. Moreira. A mãe tinha morrido no parto. Camila sentiu o ar pesar nos pulmões por um instante. 3 bebês sem mãe. A informação bateu fundo, trazendo uma sensação antiga, dolorosa, que ela aprendeu a engolir em silêncio. Apenas assentiu, porque não sabia o que mais fazer. Quando o jantar começou, a mansão ganhou vida. Os convidados chegaram aos poucos, homens de terno caro, mulheres com vestidos elegantes, perfumes fortes, risadas calculadas. Camila circulava entre eles com a bandeja nas mãos, oferecendo canapés com um sorriso treinado de quem aprendeu a desaparecer. Muitos pegavam a comida sem sequer olhar para o rosto dela. Outros faziam comentários vazios, elogios mecânicos ao sabor, como se falassem com o ar. Do outro lado da sala, Paula se movia com facilidade. Parecia conhecer todos, cumprimentava com beijos no rosto, gargalhadas suaves e uma postura impecável. Camila observava de longe e algo nela não se encaixava. O sorriso era bonito, mas não aquecia. Não chegava aos olhos. Quando Paula achava que ninguém estava olhando, a expressão mudava rápido, como se a máscara escorregasse por um segundo antes de voltar ao lugar. A casa, apesar de cheia, mantinha uma frieza estranha. Não havia fotos espalhadas, brinquedos fora do lugar ou qualquer sinal de vida comum. Tudo parecia um cenário montado para impressionar, não um lar de verdade. Camila sentiu um arrepio leve percorrer as costas. Era bonito, mas vazio, como se as paredes apenas refletissem riqueza, não afeto. Em um momento, ao passar perto da escadaria que levava ao andar superior, Camila ouviu um som baixo, quase imperceptível. Um choro abafado. Instintivamente, ela diminuiu o passo, o coração apertando. Antes que pudesse reagir, a voz de Paula surgiu atrás dela, firme e controlada, lembrando que os bebês estavam dormindo e que aquele não era um lugar para circular sem necessidade. Camila pediu desculpas, abaixou a cabeça e voltou para a cozinha. Mais tarde, enquanto ajudava a organizar algumas bandejas, Camila viu pela janela lateral um homem mexendo em um quadro de luz no jardim. Usava roupa simples, boné puxado para baixo e segurava uma caixa de ferramentas. O eletricista. A presença dele parecia deslocada no meio de tanto luxo. Ele se movia com calma, atento a cada detalhe, como alguém que observava mais do que apenas fios e interruptores. Camila franziu a testa. Não era comum alguém trabalhar naquele horário, muito menos durante um jantar daquele porte. Sentiu uma estranha familiaridade no jeito concentrado do homem, como se ele também não pertencesse àquele lugar. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, foi chamada de volta para o salão. O jantar seguia, mas a sensação de desconforto só aumentava. Camila sentia que algo naquela casa não estava certo. Não sabia dizer o que, nem porquê. Apenas sentia. Como um aviso silencioso, escondido sob lustres caros, sorrisos educados e paredes impecáveis. Ela ainda não tinha ideia de que aquele ambiente estranho era apenas o começo. Que por trás de tanta elegância, algo muito mais sombrio aguardava para ser revelado. Camila começou a perceber Paula com mais atenção conforme a noite avançava. Não por curiosidade, mas porque algo naquela mulher insistia em chamar sua atenção, como um ruído constante que não desaparecia. Paula se movia pela sala com naturalidade, sempre elegante, sempre no controle. Sabia exatamente quando sorrir, quando tocar no braço de alguém, quando baixar a voz para parecer confidencial. Era uma habilidade treinada, quase profissional. Ela falava do noivo com um cuidado calculado. Dizia o nome dele com doçura, mencionava a perda recente da esposa como quem conta uma história triste já ensaiada, repetida tantas vezes que havia perdido o peso real. Alguns convidados se emocionavam, apertavam a mão dela, diziam que era uma mulher forte, admirável. Paula agradecia com um sorriso contido, olhos levemente marejados, mas Camila percebeu que aquele olhar mudava rápido demais quando o assunto acabava. Sempre que alguém mencionava os bebês, o rosto de Paula endurecia por um segundo quase imperceptível. Um microgesto, algo que passaria despercebido para quem não estivesse atento. Um suspiro mais fundo, um ajuste brusco no colar de pérolas, uma troca rápida de assunto. Camila notou tudo isso sem saber explicar porquê. Talvez fosse instinto. Talvez fosse memória. Durante o jantar, Paula evitava subir ao andar de cima. Delegava tudo. Quando algum funcionário mencionava qualquer coisa relacionada às crianças, ela respondia de forma objetiva, sem afeto,
como quem fala de um detalhe técnico. Eles estão bem. Já foram alimentados. Precisam de silêncio. Sempre frases curtas, secas, definitivas. Em contraste, quando falava com os convidados, o tom mudava completamente. A voz ficava suave, quase maternal. Eles são uma bênção. Mudaram completamente a vida do Leonardo. Estou fazendo tudo que passo por eles. Camila ouvia essas frases e sentia um nó estranho no estômago. Algo ali não combinava. Em um momento, Paula atravessou a cozinha para pedir que apressassem a sobremesa. O salto alto ecoava firme no chão. Ela não cumprimentou ninguém, não agradeceu. Apenas deu ordens rápidas e saiu, como se o espaço fosse exclusivamente dela. Uma das cozinheiras comentou em voz baixa que a noiva estava estressada demais para alguém que não tinha parido. Camila não respondeu, mas guardou aquela frase. Mais tarde, enquanto circulava com uma bandeja de taças, Camila passou perto de Paula outra vez. Estava oferecendo vinho a um casal de convidados. O sorriso dela era perfeito, mas as mãos tremiam levemente quando segurava a garrafa. Um tremor rápido, nervoso, que não combinava com a imagem segura que ela tentava manter. Camila reparou também que Paula checava o celular a todo instante, como se esperasse algo ou alguém. Do lado de fora, o eletricista ainda estava por ali. Camila ouviu passar pela janela mais uma vez, agora caminhando em direção à área de serviço. Ele parou por um instante, olhou para a casa com atenção e depois seguiu. Não parecia alguém fazendo apenas um trabalho técnico. Havia uma tensão no jeito dele, um cuidado exagerado, como se estivesse atento a algo além da fiação. A combinação da presença daquele homem estranho com o comportamento frio de Paula começou a formar um desenho confuso na cabeça de Camila. Ela não tinha provas de nada. Não tinha motivos concretos para desconfiar. Ainda assim, o desconforto crescia. Era como se duas peças soltas estivessem ali, esperando algo acontecer para se encaixar. A mansão continuava cheia, as conversas fluíam, os convidados riam, mas Camila já não se sentia apenas deslocada. Sentia-se inquieta. Algo naquela casa estava fora do lugar, e quanto mais a noite avançava, mais forte era a sensação de que aquela elegância toda escondia uma verdade perigosa. Ela não sabia, ainda, que aquela mulher impecável, elogiada por todos, seria o centro de um pesadelo que ninguém queria enxergar. E que muito em breve, Camila estaria diante de uma escolha que mudaria o destino de todos ali. Sempre que Camila ouvia a palavra bebê, alguma coisa se contraía dentro dela. Não era medo, nem rejeição. Era memória. Uma memória que não tinha cheiro, nem som definido, mas que doía do mesmo jeito, como uma ferida antiga que nunca fechou por completo. Enquanto caminhava pela mansão com a bandeja nas mãos, tentando ignorar o desconforto crescente, essa sensação voltou com força, puxada pelo simples fato de saber que havia 3 recém-nascidos dormindo naquele andar de cima. Camila tinha apenas 12 anos quando perdeu a irmã mais nova. Júlia tinha 3. Era pequena demais para entender o que estava acontecendo, mas grande o suficiente para sentir dor. Febre alta, convulsões, o corpo frágil sacudindo na cama enquanto a mãe gritava por ajuda. Camila lembrava de cada detalhe como se fosse agora. O cheiro do quarto abafado, o som do choro que parecia não acabar nunca, o desespero estampado no rosto da mãe. Lembrava também da correria até o hospital particular mais próximo. Do médico olhando os papéis, perguntando sobre pagamento antes de olhar para a criança. Da resposta seca, dizendo que sem dinheiro adiantado não podiam fazer nada. A corrida seguinte para o posto de saúde público, já lotado, gente sentada no chão, crianças chorando, adultos reclamando. Quando finalmente foram atendidas, já era tarde demais. Júlia não resistiu. Camila nunca esqueceu o silêncio que veio depois. O tipo de silêncio pesado, definitivo, que se instala quando algo irremediável acontece. A mãe entrou em um estado de tristeza constante, como se tivesse envelhecido décadas em poucas semanas. Camila, ainda criança, aprendeu ali que o mundo não era justo e que, muitas vezes, fazer tudo certo não garantia nada. Desde então, qualquer choro infantil acionava algo automático nela. Um alerta. Um impulso quase físico de proteger, de agir, de não ficar parada. Não era coragem. Era culpa. Culpa por não ter conseguido fazer nada naquela época. Culpa por ter sido pequena, impotente, invisível demais para mudar o destino da própria irmã. Enquanto circulava pelo salão da mansão, Camila sentiu essa memória pesar no peito. Pensou nos trigêmeos, tão pequenos, tão dependentes, crescendo em um ambiente que, apesar de luxuoso,
parecia frio demais. Pensou na mãe deles, morta antes mesmo de poder conhecê-los. Pensou na forma distante com que Paula falava das crianças, como se fossem um incômodo inevitável. Em determinado momento, Camila precisou ir até o corredor lateral para buscar mais taças limpas. O silêncio ali era mais intenso, quase opressor. Foi quando ouviu de novo o choro. Agora mais claro. Um som fraco, intermitente, mas inconfundível. O coração dela acelerou. O corpo reagiu antes mesmo da mente formular qualquer decisão. Ela parou por alguns segundos, respirando fundo, tentando se convencer de que não era nada. Bebês choram. Era normal. Alguém certamente iria cuidar. Ainda assim, a lembrança de Júlia piscou forte demais para ser ignorada. Camila sentiu as mãos suarem, a garganta apertar. Aquele som não era só um choro. Para ela, era um pedido de ajuda. Camila sabia que não deveria subir. Sabia que podia perder o trabalho, causar problemas, ser acusada de algo. Sabia de tudo isso. Mas também sabia que, se ficasse parada e algo acontecesse, carregaria aquela culpa pelo resto da vida. De novo. Ela ainda não tomou nenhuma decisão naquele momento. Apenas ficou ali, no meio do corredor, dividida entre o medo do que podia acontecer com ela e o pavor do que podia acontecer com aquelas crianças se ninguém agisse. A mansão permanecia elegante, silenciosa, perfeita por fora. Mas, dentro de Camila, algo tinha sido despertado, algo que não costumava errar. E, pela primeira vez naquela noite, ela entendeu que não conseguiria simplesmente fazer o seu trabalho e ir embora como se nada estivesse acontecendo. Camila tentou se convencer de que estava exagerando. Disse a si mesma que aquele choro não era diferente de tantos outros que já tinha ouvido ao longo da vida. Bebês choram, era isso que todos diziam. Choram de fome, de sono, de cólica. Não significava perigo. Não significava urgência. Ainda assim, o som insistia, fraco e persistente, como um fio puxando algo profundo dentro dela. Ela voltou para a cozinha, ajudou a organizar mais uma bandeja, trocou poucas palavras com as outras funcionárias. Tentou sorrir quando alguém fez uma piada sem graça. Mas a cabeça não estava ali. A cada passo, o choro voltava à memória, mais nítido, mais próximo. Camila começou a errar pequenos detalhes, quase derrubou uma taça, precisou se desculpar. Uma das cozinheiras perguntou se estava tudo bem. Camila disse que sim, mas a voz saiu menos firme do que pretendia. Pouco depois, foi incumbida de levar uma bandeja de chá para o andar de cima. Disse que era para deixar na saleta ao lado do quarto principal, caso o Sr. Moreira quisesse antes de dormir. Camila segurou a bandeja com cuidado, sentindo o peso das xícaras de porcelana nas mãos. O pedido pareceu simples demais, comum demais, mas o coração dela acelerou ao se aproximar da escadaria. Subir aquelas escadas foi como atravessar uma linha invisível. O barulho da festa ficou distante, abafado pelo tapete grosso. O segundo andar era silencioso, amplo, iluminado por luzes suaves que criavam sombras longas nas paredes. Cada porta fechada parecia guardar um segredo. Camila caminhou devagar, como se qualquer passo em falso pudesse denunciar sua presença. Ela encontrou a saleta, colocou a bandeja na mesinha de centro e respirou aliviada por um instante. Missão cumprida. Era só voltar. Mas, antes que pudesse se afastar, o som voltou. O choro. Agora mais claro, mais próximo. Vinha do fim do corredor, de uma porta entreaberta. Camila parou. O corpo inteiro ficou tenso. Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava por perto. Lembrou-se das palavras de Paula, da ordem clara para não circular ali. Pensou no trabalho, no dinheiro, nas contas. Pensou em como seria fácil virar as costas e fingir que não ouviu nada. Mas o choro não deixava. Não deixava porque não era apenas um som. Era um pedido silencioso que parecia direcionado a ela. Camila deu um passo à frente e depois outro, quase sem perceber. Aproximou-se da porta entreaberta e espiou pela fresta. O quarto estava parcialmente iluminado por um abajur. 3 berços alinhados, lençóis claros, um móbile de nuvens girando lentamente. 2 dos bebês dormiam inquietos. O terceiro se mexia, chorando baixinho, o rosto vermelho, os bracinhos agitados. O peito de Camila apertou. Eram ainda menores do que ela imaginava. Tão frágeis que parecia errado estarem ali sem ninguém por perto. Ela ia se afastar, convencer-se de que alguém viria em breve, quando ouviu passos rápidos se aproximando pelo corredor. Camila se escondeu atrás de uma coluna decorativa, o coração batendo forte demais.
Paula entrou no quarto com pressa. Não havia sorriso, não havia elegância. O vestido estava diferente, mais simples, o cabelo menos arrumado. Ela foi direto até o berço do bebê que chorava e o pegou no colo com movimentos bruscos, impacientes. Murmurou algo entre os dentes, palavras curtas, irritadas, pedindo silêncio. O bebê chorou mais alto. Camila prendeu a respiração. Aquilo não parecia cuidado. Parecia incômodo. Paula balançou a criança com força desnecessária, depois a colocou de volta no berço e suspirou fundo, como alguém cansado de lidar com um problema insistente. O olhar dela não tinha ternura. Tinha cansaço, irritação, algo duro demais para alguém diante de um recém-nascido. Depois de alguns segundos, Paula saiu do quarto e fechou a porta com um clique seco. Camila permaneceu escondida, tentando processar o que tinha visto. Talvez estivesse exagerando. Talvez Paula estivesse apenas exausta. Cuidar de 3 bebês não devia ser fácil para ninguém. Camila repetiu isso para si mesma como um mantra, tentando afastar a sensação ruim que subia pela garganta. Ela voltou para a cozinha em silêncio, ajudou a lavar alguns utensílios, guardou bandejas. A festa começou a se encerrar, os convidados conversavam mais baixo, alguns se despediam. Camila tentava agir normalmente, mas a imagem do bebê chorando, do gesto impaciente de Paula, não saía da cabeça. Algo não estava certo. Ainda não era uma prova, ainda não era algo que ela pudesse apontar com certeza. Mas era o primeiro sinal claro de que aquela casa escondia mais do que aparentava. Um sinal fraco, quase invisível, que só alguém atento e ferido como Camila parecia capaz de notar. Ela não sabia, naquele momento, que aquele pequeno desconforto era apenas o começo. Que, muito em breve, veria algo que não deixaria mais espaço para dúvidas. Algo que transformaria aquela sensação vaga em um medo real, urgente e impossível de ignorar. O jantar já se encaminhava para o fim quando Camila foi chamada novamente para subir. Uma das cozinheiras pediu que ela levasse uma bandeja com mamadeiras já preparadas até a saleta do segundo andar, explicando que Paula havia solicitado para deixar tudo pronto para a noite. Camila sentiu o estômago apertar no mesmo instante. As mãos ficaram levemente trêmulas ao pegar a bandeja. Algo dentro dela gritava que não era uma boa ideia, mas recusar não era uma opção. Subiu as escadas outra vez, agora com passos ainda mais cautelosos. O andar superior estava quase completamente silencioso. A festa lá embaixo tinha virado apenas um murmúrio distante, como se viesse de outra casa, de outra vida. Camila caminhou até a saleta indicada, colocou a bandeja sobre a mesa e se virou para sair o mais rápido possível. Queria descer, esquecer aquela sensação ruim, ir embora para casa. Mas o choro voltou. Não era mais fraco. Era insistente. Um dos bebês chorava de um jeito diferente, mais agudo, mais desesperado. Camila parou no meio do corredor, o corpo inteiro congelado. Pensou em Paula, pensou no que tinha visto antes, pensou em Júlia. O som atravessou todas as tentativas de racionalização. Sem se dar conta, Camila voltou na direção do berçário. A porta estava novamente entreaberta. A luz suave do abajur escapava pela fresta. Ela se aproximou devagar, quase sem respirar, e espiou para dentro. Paula estava lá. Não segurava nenhum bebê. Estava de costas, inclinada sobre uma mesinha lateral. O vestido simples agora estava amarrotado, o cabelo solto, sem a preocupação de parecer perfeita. Camila viu quando Paula pegou um pequeno frasco transparente e o abriu com cuidado. O coração de Camila disparou. Não era leite. Não era vitamina. Havia algo errado naquele gesto. Paula pegou uma mamadeira e começou a pingar gotas do líquido dentro. 1, 2, 3, 4. Contava baixinho. Depois fez o mesmo com as outras 2 mamadeiras. O gesto era preciso, frio, quase clínico. Em seguida, tampou as mamadeiras e murmurou algo que Camila ouviu com clareza suficiente para sentir o chão sumir sob seus pés. Disse que precisava que eles dormissem a noite inteira, custasse o que custasse. Disse que aquilo não era vida. Nem para ela, nem para o pai deles. Camila sentiu um gelo percorrer a espinha. Olhou melhor para o frasco quando Paula o colocou de volta na mesinha. Havia um símbolo pequeno no rótulo. Uma caveira discreta, quase escondida. Camila não era médica, não entendia de medicamentos sofisticados, mas reconhecia um aviso de perigo quando via um. Passará tempo demais em farmácias baratas comprando remédio para a mãe para não reconhecer um rótulo assim. Ela não pensou. Não calculou consequências. Empurrou a porta sem perceber que estava fazendo barulho.
O rangido da dobradiça soou alto demais naquele silêncio. Paula se virou na mesma hora, os olhos arregalados, cheios de raiva e surpresa. Perguntou o que Camila estava fazendo ali, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Camila engoliu seco, mas não recuou. Apontou para as mamadeiras, para o frasco. Disse que aquilo não era para bebês. Disse que era perigoso. Que eles podiam não acordar. Paula avançou 2 passos rápidos, o rosto agora completamente diferente do que mostrava aos convidados. Chamou Camila de intrometida, de ignorante, disse que ela não sabia de nada. O medo subiu, mas junto dele veio algo mais forte. Um instinto antigo, quase selvagem. Camila viu, em um flash, a irmã pequena convulsionando, a mãe implorando por ajuda, a porta do hospital se fechando. Não de novo. Não ali. Não com aquelas crianças. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, as luzes piscaram 1 vez, 2 vezes, e então tudo ficou completamente escuro. Um apagão total. O choro dos 3 bebês explodiu ao mesmo tempo, ecoando pelo quarto como um alarme. Paula praguejou no escuro. Camila não enxergava nada, mas sabia exatamente onde estavam as mamadeiras. Tateando, sentiu a mesinha lateral, as garrafas mornas sob os dedos. Paula gritou para ela sair dali, para não tocar em nada. Camila ignorou. Encontrou uma pequena pia embutida no canto do quarto e abriu a torneira. A água começou a correr. Sem hesitar, despejou o conteúdo das 3 mamadeiras ali. O som do líquido indo embora pareceu ensurdecedor. Paula agarrou o braço de Camila com força, unhas cravando na pele. Disse que ela ia se arrepender. Que não fazia ideia com quem estava mexendo. Camila resistiu, segurando-se na bancada, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair pela boca. Os bebês choravam sem parar. Foi então que a porta do berçário se abriu com força. Um feixe de luz cortou a escuridão. Camila piscou, cega por um instante. O eletricista estava ali, segurando uma lanterna potente. A voz dele ecoou pelo quarto, grave, carregada de autoridade, perguntando o que estava acontecendo. Paula foi mais rápida. Mudou o rosto num segundo. Gritou o nome dele, chamou por Leonardo, acusou Camila de invadir o quarto e tentar dar algo errado aos bebês. Quando o homem tirou o boné e a luz iluminou seu rosto por inteiro, Camila entendeu. Aquele não era apenas um eletricista. Era o dono da casa. O pai das crianças. E, naquele instante, com as mamadeiras vazias na pia e um bebê chorando nos berços, Camila percebeu que tinha acabado de cair na pior armadilha possível. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. A lanterna na mão de Leonardo iluminava o quarto de forma irregular, projetando sombras duras nas paredes claras. Camila sentiu as pernas fraquejarem ao perceber que aquele homem simples, de roupas gastas e olhar atento, era na verdade o dono da casa, o pai dos trigêmeos. O choque a deixou muda por alguns segundos preciosos. Paula, ao contrário, parecia ter ensaiado aquele momento a vida inteira. Ela começou a falar rápido, atropelando as palavras, apontando para Camila com indignação calculada. Disse que a funcionária tinha subido sem autorização, que tinha mexido nas mamadeiras, que estava desequilibrada, talvez até drogada. Falava alto o suficiente para ser ouvida do corredor, como se quisesse garantir testemunhas. A cada frase, apertava mais o braço de Camila, como se precisasse controlar não apenas a situação, mas a própria fúria. Leonardo olhava de uma para outra, confuso, o rosto fechado. Aproximou-se dos berços, iluminando os rostos vermelhos dos bebês que choravam em uníssono. Ajoelhou-se, tentou acalmá-los com um movimento desajeitado, claramente alguém que ainda estava aprendendo a ser pai. Camila sentiu o impulso de explicar tudo de uma vez, mas as palavras não saíam. A garganta parecia travada pelo medo. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu trêmula, mas firme o suficiente para ser ouvida. Disse que tinha visto Paula pingando algo nas mamadeiras. Disse que não era leite, que havia um símbolo de perigo no frasco. Disse que fez aquilo para salvar as crianças. As palavras soaram frágeis diante da segurança com que Paula construía sua versão. Paula riu. Um riso curto, incrédulo, quase cruel. Disse que aquilo era absurdo, que Camila estava inventando uma história para encobrir o erro. Que o frasco era apenas um calmante leve, indicado por um médico para ajudar os bebês a dormirem. Disse que Camila, sem qualquer formação, tinha se achado no direito de interferir. Olhou para Leonardo com um misto de decepção e súplica, pedindo que ele acreditasse nela. Leonardo se levantou devagar. O olhar estava duro, cansado. Ele perguntou onde estava o frasco.
Paula respondeu sem hesitar que Camila devia tê-lo escondido ou jogado fora. Camila tentou apontar a mesinha, explicar, mas o apagão tinha bagunçado tudo. No escuro, o frasco não estava mais ali. Paula tinha sido rápida. Camila percebeu tarde demais. O coração dela afundou. Sem o frasco, sem provas, restavam apenas palavras. E palavras, ela sabia, raramente venciam dinheiro, status e aparência. Leonardo respirou fundo, passou a mão pelo rosto e fechou os olhos por um instante longo demais. Quando abriu, a decisão já parecia tomada. Ele disse que não podia permitir que alguém assim ficasse na casa. Que não podia correr riscos com os filhos. Que entendia a boa intenção, mas que aquilo tinha passado de todos os limites. A frase foi dita com frieza, sem raiva, o que doeu ainda mais. Camila sentiu como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Paula soltou o braço dela e deu um passo atrás, agora com a postura de vítima aliviada. Disse que aquilo tinha sido um susto horrível, que precisava de um tempo para se recompor. Leonardo assentiu, pediu desculpas em tom protocolar e chamou o segurança pelo rádio. Disse que Camila deveria sair imediatamente. O segurança apareceu em poucos segundos. Camila tentou protestar, dizer que havia câmeras, que alguém poderia verificar, que ela não estava mentindo. Leonardo evitou o olhar dela. Pediu apenas que ela fosse embora. Que aquilo era o melhor para todos. A lanterna apagou. As luzes do quarto voltaram de repente, fortes demais, revelando o caos. Mamadeiras vazias na pia, bebê chorando, Paula ajeitando o vestido com mãos ainda trêmulas. Camila foi escoltada até a saída como se fosse uma criminosa. Desceu as escadas sentindo os olhares curiosos dos últimos convidados, ouvindo cochichos, sentindo a vergonha colar na pele. Do lado de fora, o portão se fechou atrás dela com um estalo seco. A mansão ficou ali, imponente, intacta, como se nada tivesse acontecido. Camila ficou parada na calçada por alguns segundos, respirando o ar frio da noite, tentando entender como tudo tinha virado contra ela tão rápido. Tinha feito o que acreditava ser certo. Tinha agido para proteger 3 vidas. E, ainda assim, tinha sido tratada como ameaça. Longe dali, dentro da casa, Paula observava pela janela enquanto o portão se fechava. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto dos lábios dela. Um sorriso de quem tinha vencido aquela rodada. Camila não sabia, mas aquele não era o fim. Era apenas o começo da injustiça que mudaria tudo. Camila caminhou sem rumo por alguns minutos depois de sair da mansão. As ruas largas e bem iluminadas do bairro pareciam ainda mais frias agora. Cada passo ecoava vazio, como se aquele lugar não tivesse sido feito para acolher ninguém que estivesse do lado de fora dos portões altos. Ela sentia o corpo tremer, não apenas pelo frio, mas pela mistura de medo, revolta e incredulidade que se acumulava dentro do peito. Tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia confuso demais. A imagem de Leonardo segurando a lanterna, o rosto sério, a decisão tomada sem ouvir de verdade, voltava à mente em flashes curtos e dolorosos. Mais do que a expulsão, o que doía era a sensação de ter sido apagada. Como se a palavra dela não tivesse peso algum. Como se a verdade não importasse. Pegou o ônibus de volta para casa com as mãos ainda trêmulas. Sentou-se no fundo, encostando a testa no vidro frio. A cidade passava em borrões luminosos enquanto ela tentava respirar fundo, tentando convencer a si mesma de que aquilo tinha acabado. Que, pelo menos, os bebês estavam seguros. Mas a dúvida se infiltrava devagar, corrosiva. Estariam mesmo? No dia seguinte, Camila acordou com o telefone tocando cedo demais. Do outro lado da linha, Dona Marta falava em tom duro, impaciente. Disse que tinha recebido uma ligação da mansão naquela mesma madrugada. Que Paula tinha contado tudo. Que Camila tinha sido acusada de comportamento inadequado, invasão de privacidade e tentativa de causar danos às crianças. Dona Marta disse que não podia mais chamá-la para nenhum trabalho. Que ninguém queria problemas desse tipo. Camila tentou se defender, explicar o que tinha acontecido, mas a ligação foi encerrada antes que pudesse terminar. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Em poucas horas, uma versão distorcida da história já tinha se espalhado. Pessoas que antes a cumprimentavam desviavam o olhar. Mensagens deixaram de ser respondidas. Portas começaram a se fechar. À tarde, quando foi buscar o pagamento do último turno no restaurante, o gerente a chamou para conversar. Disse que tinha ouvido comentários. Que clientes importantes não gostavam de confusão. Que, infelizmente, era melhor encerrar o vínculo ali. A conversa foi rápida, fria,
sem espaço para defesa. Camila saiu com o envelope na mão, sentindo que algo muito maior do que aquele emprego tinha sido arrancado dela. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas perdas. O aluguel atrasado virou ameaça concreta. A dona do apartamento bateu à porta, impaciente, avisando que não poderia esperar mais. A farmácia recusou vender o remédio da mãe fiado. Camila começou a pular refeições, fingindo não estar com fome para não preocupar ninguém. O cansaço virou constante, pesado, grudado ao corpo. À noite, deitada na cama estreita, Camila revivia a cena no berçário repetidas vezes. Questionava cada gesto, cada palavra. Perguntava a si mesma se deveria ter feito diferente, se teria sido melhor ficar calada, descer as escadas e ir embora. Mas, sempre que chegava a essa conclusão, lembrava do frasco, das gotas caindo na mamadeira, do choro desesperado. E a dúvida se dissolvia. Ela sabia o que tinha visto. Mesmo assim, a injustiça se impunha com força. Camila estava sozinha contra uma mulher respeitada, elegante, noiva de um homem poderoso. Não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha voz. Tudo que tinha era a própria consciência, e ela parecia valer cada vez menos no mundo real. Em algum lugar da cidade, Paula seguia a vida normalmente. Planejava o casamento, recebia elogios, posava de madrasta dedicada. A história tinha sido enterrada com facilidade, como se nunca tivesse existido. Só que Camila sentia, no fundo do peito, que aquela verdade não ficaria escondida para sempre. Algo dentro dela se recusava a aceitar aquele desfecho. Mesmo sem saber como, mesmo sem saber quando, Camila tinha certeza de uma coisa: aquela injustiça ainda cobraria seu preço. E, quando isso acontecesse, ninguém sairia ileso. Os dias passaram a se arrastar como um peso constante sobre o corpo de Camila. Sem trabalho fixo, sem chamadas para extras, sem respostas às mensagens enviadas, ela começou a entender que não tinha perdido apenas um emprego. Tinha perdido a confiança das pessoas. E, para alguém na posição dela, isso era tudo. Bastava um boato para apagar anos de esforço silencioso. A mãe percebeu rápido que algo não estava bem. Perguntava por que Camila chegava mais cedo em casa, por que evitava falar do trabalho, porque o dinheiro estava cada vez mais curto. Camila mentia. Dizia que o restaurante estava em reforma, que os extras tinham diminuído, que era só uma fase ruim. Mentia porque não queria acrescentar mais um peso àquela mulher já tão cansada da vida. Quando a dona do apartamento voltou a bater à porta, dessa vez com um papel na mão, Camila não teve mais como disfarçar. O aviso de despejo era claro. Tinham 30 dias para sair se a dívida não fosse quitada. Camila segurou o papel com os dedos trêmulos enquanto a mulher falava, sem agressividade, mas sem qualquer compaixão. Negócios eram negócios. Camila assentiu em silêncio, sentindo o chão se afastar sob seus pés. Tentou procurar trabalho em outros lugares. Restaurantes, casas de família, serviços de limpeza. Em alguns, ouviu respostas vagas. Em outros, ouviu nada. Em um deles, a dona perguntou diretamente se era ela a moça da confusão com os bebês. Camila sentiu o rosto queimar. Disse que sim, que era ela, mas que a história não tinha sido como contaram. A mulher apenas balançou a cabeça e encerrou a conversa ali mesmo. As noites ficaram mais longas. Camila dormia pouco, acordava cansada, o corpo sempre em alerta. Às vezes, acordava no meio da madrugada achando ouvir um choro distante. Levantava da cama assustada, só para encontrar o silêncio pesado do quarto pequeno. Nessas horas, sentava-se no chão, encostada na parede, tentando acalmar a respiração. O dinheiro acabou mais rápido do que ela imaginava. Começou a vender pequenos objetos, coisas que tinham algum valor sentimental, mas que já não podiam ser mantidas. Um rádio antigo, um colar simples da mãe, um par de sapatos guardado para ocasiões especiais. Cada venda era como arrancar um pedaço da própria história, mas não havia escolha. A saúde da mãe começou a piorar com a falta do remédio. As crises ficaram mais frequentes, mais intensas. Camila se sentia impotente outra vez, como na infância. Segurava a mão da mãe durante as noites difíceis, pedindo desculpas em silêncio por não conseguir fazer mais. A culpa se acumulava, pesada, esmagadora. Em meio a tudo isso, Camila começou a duvidar de si mesma. Talvez tivesse exagerado. Talvez tivesse interpretado errado. Talvez o frasco não fosse tão perigoso assim. Esses pensamentos vinham como uma tentativa desesperada de aliviar a dor. Mas bastava fechar os olhos para a imagem das gotas caindo na mamadeira voltar com clareza assustadora.
Ela não tinha inventado aquilo. Sabia disso. Uma tarde, sentada no ponto de ônibus, Camila observou uma mãe tentando acalmar o filho pequeno que chorava no colo. O menino se agarrou ao pescoço dela com força, buscando proteção. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pensou nos trigêmeos, tão indefesos, dependendo de adultos que talvez não os quisessem ali. Pensou em como tinha falhado, mesmo tentando acertar. Foi ali, naquele banco de concreto frio, que Camila atingiu o fundo do poço. Sem trabalho, sem casa garantida, sem dinheiro, sem apoio. Tudo parecia perdido. Ainda assim, algo persistia. Uma sensação incômoda, quase teimosa, de que aquela história não tinha terminado. De que a verdade, por mais soterrada que estivesse, ainda respirava em algum lugar. Camila não sabia como, nem quando, mas sentia que aquele silêncio imposto não duraria para sempre. E que, quando ele se rompesse, a queda que ela estava vivendo ganharia um sentido que ainda não conseguia enxergar. A mudança começou de um jeito tão discreto que Camila quase não percebeu. Foi um telefonema curto, numa manhã comum demais para carregar qualquer expectativa. Um número desconhecido apareceu na tela. Ela hesitou antes de atender, já acostumada a más notícias ou promessas vazias. Do outro lado, uma voz masculina pediu para confirmar se falava com Camila. Disse apenas que precisava conversar sobre aquela noite na mansão. Não explicou mais nada. Pediu para encontrá-la no fim da tarde, em um lugar público. Camila passou o dia inteiro com o estômago revirado. Pensou em recusar, em fingir que não ouviu, em se proteger de mais uma decepção. Mas a curiosidade e a necessidade de ser ouvida falaram mais alto. No horário combinado, chegou ao pequeno café indicado, sentou-se numa mesa perto da janela e aguardou, com as mãos entrelaçadas para disfarçar o tremor. O homem que se aproximou parecia comum demais para carregar qualquer revelação. Usava roupas simples, tinha olheiras profundas e um olhar cansado. Apresentou-se como funcionário terceirizado da empresa de segurança que cuidava da mansão. Disse que tinha sido chamado naquela noite para resolver um problema elétrico, mas que algo não tinha saído da cabeça dele desde então. Contou que, depois do apagão, revisou as câmeras de segurança para entender o que tinha causado a queda de energia. Disse que, por rotina, acabou assistindo a gravações de outros horários também. Foi aí que viu coisas que não batiam com a versão oficial. Viu Paula entrando no berçário várias vezes sozinha. Viu o frasco em sua mão. Viu o momento em que Camila entrou e depois o apagão. As imagens não tinham som, mas falavam por si. O homem disse que tentou mostrar aquilo ao superior, mas foi orientado a não se envolver. Gente poderosa não gostava de ruído. Mesmo assim, ele não conseguiu ignorar o que viu. Tinha filhos pequenos. Sabia reconhecer quando algo estava errado. Por isso, tinha procurado Camila. Não prometia justiça, nem garantia de nada. Só achava que ela tinha o direito de saber que não estava louca. Camila ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio por ter a própria memória confirmada. Medo por entender que aquela verdade, se viesse à tona, mexiria com forças grandes demais. Perguntou se ele tinha as gravações. O homem assentiu. Disse que tinha feito cópias antes que os arquivos fossem apagados. Disse também que alguém mais já tinha começado a desconfiar. Alguns dias depois, Leonardo apareceu na porta do apartamento de Camila. O choque foi tão grande que ela demorou a reagir. Ele estava diferente. Não havia boné, nem roupa simples. Usava um terno discreto, mas o rosto carregava um peso que não estava ali antes. Pediu para entrar. Camila hesitou, mas abriu espaço. Leonardo falou pouco no início. Disse que tinha começado a desconfiar do comportamento de Paula depois daquela noite. Os bebês apresentaram reações estranhas, sonolência excessiva, alterações que não combinavam com o que ela dizia estar dando. Um pediatra levantou suspeitas. Um exame toxicológico foi solicitado. O resultado confirmou a presença de uma substância sedativa forte demais para recém-nascidos. A partir dali, tudo começou a desmoronar. Leonardo pediu acesso às câmeras. Foi informado de que alguns trechos tinham sido apagados. Isso só aumentou a desconfiança. Com a ajuda de um técnico, conseguiu recuperar parte dos arquivos. Viu Paula no berçário, o frasco, as mamadeiras. Viu Camila entrando em seguida. Viu o apagão. Viu, enfim, a verdade que tinha se recusado a enxergar. Leonardo parou de falar por alguns segundos. Olhou para Camila com os olhos marejados, a voz falhando quando pediu desculpas. Disse que tinha errado. Que tinha escolhido o caminho mais fácil.
Que acreditou na pessoa errada porque era mais confortável. Camila ouviu sem interromper. Não sentia raiva naquele momento. Sentia um cansaço profundo, como se tivesse carregado aquele peso tempo demais. Paula foi afastada imediatamente. A história ainda não era pública, mas já não estava escondida. Um inquérito foi aberto. Médicos, assistentes sociais, advogados começaram a aparecer. A casa silenciosa virou cenário de investigação. O nome de Camila começou a circular de outro jeito. Não mais como ameaça, mas como a mulher que tinha impedido algo pior. Quando Leonardo se levantou para ir embora, deixou claro que aquilo ainda estava longe de acabar. A verdade tinha vindo à tona, mas o caminho até a justiça seria longo. Ainda assim, pela primeira vez desde aquela noite, Camila sentiu algo diferente da dor e da culpa. Sentiu que não estava mais sozinha. Que, finalmente, alguém tinha ouvido. A notícia não saiu nos jornais naquele primeiro momento. Não houve manchete, nem câmeras na porta da mansão. O que existiu foi um silêncio estranho, pesado, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Paula tinha sido retirada dali discretamente, sem escândalo, sem explicações públicas. Para quem olhava de fora, parecia apenas mais um noivado desfeito em meio ao luto. Mas, por dentro, tudo estava em colapso. Camila voltou para a rotina como quem anda em terreno minado. Cada passo era calculado. Cada ligação que o celular recebia fazia o coração acelerar. Ela sabia que a verdade tinha começado a aparecer, mas também sabia que, muitas vezes, a verdade não vencia sozinha. Precisava ser sustentada. E isso custava caro. Leonardo passou a procurá-la com mais frequência. Não como o homem poderoso da primeira noite, nem como o eletricista disfarçado, mas como alguém que finalmente tinha entendido o próprio erro. Ele fazia perguntas, queria detalhes, queria ouvir tudo de novo, como se repetir a história fosse a única forma de aceitar o que tinha acontecido. Camila contava, mesmo cansada, mesmo revivendo cenas que ainda doíam. Os advogados entraram em cena pouco depois. Reviraram contratos, apólices, documentos assinados às pressas nos dias seguintes à morte da esposa. Descobriram que Paula tinha se colocado como beneficiária indireta de decisões importantes. Não era apenas desespero ou cansaço. Era cálculo. Frio. Metódico. E isso mudava tudo. Quando a investigação avançou, veio o choque maior. Um laudo confirmou que a substância encontrada nos exames dos bebês era compatível com o mesmo sedativo visto nas gravações. A dosagem, se administrada de forma contínua, poderia causar danos irreversíveis ou algo pior. Não era um erro. Não era excesso por descuido. Era intenção. Paula foi chamada para depor. Chegou confiante, bem vestida, postura impecável. Negou tudo. Disse que Camila era desequilibrada, que tinha criado uma história para se vingar por ter sido demitida. Disse que as câmeras não mostravam tudo. Disse que estava sendo vítima de uma armação. Durante horas, manteve a versão com firmeza. Era convincente. Sempre tinha sido. Mas as gravações não mentiam. Nem os laudos. Nem o histórico de mensagens apagadas, recuperadas com autorização judicial. Aos poucos, a máscara começou a rachar. O tom seguro virou defensivo. A elegância deu lugar à irritação. Quando percebeu que não conseguiria mais controlar a narrativa, Paula se fechou em silêncio. O processo ganhou força. A palavra de Camila, antes desacreditada, passou a ser central. Ela foi chamada para depor. Entrou na sala simples do fórum com as mãos suadas, sentindo o mesmo aperto no peito da noite do apagão. Do outro lado, Paula evitou olhar. Camila falou com calma. Não exagerou. Não dramatizou. Apenas contou o que viu, o que sentiu, o que fez. Falou das mamadeiras. Do frasco. Do medo. Do instinto que não deixou ela ir embora. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Não houve aplauso. Não houve comoção visível. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, Camila sentiu que sua voz tinha peso. Que não estava sendo tolerada, mas ouvida. Leonardo acompanhou tudo de perto. Cada audiência, cada relatório, cada decisão. Carregava culpa, mas também determinação. Sabia que nada apagaria o que tinha feito naquela noite, mas também sabia que precisava garantir que a verdade fosse até o fim. Não só pelos filhos, mas por Camila. O julgamento ainda levaria tempo. Recursos, prazos, estratégias jurídicas. Mas uma coisa já estava clara: as aparências tinham sido julgadas. E condenadas.
A mulher elegante, bem articulada, admirada por todos, tinha caído. A faxineira invisível, ignorada, descartada, tinha se tornado peça-chave. Camila voltou para casa naquela noite exausta. Não de trabalho, mas de tudo que tinha vivido. Sentou na cama simples, olhou para o teto rachado e respirou fundo. Pela primeira vez, o silêncio não parecia vazio. Parecia um intervalo. Um respiro antes do desfecho. O dia em que a sentença foi anunciada não teve clima de vitória. Não houve comemoração, nem sensação de justiça plena. Camila estava sentada no fundo da sala do tribunal, mãos apoiadas no colo, postura ereta por puro esforço. Quando o juiz leu a decisão, a voz soou distante, como se viesse de outro lugar. Paula foi considerada culpada por tentativa de homicídio qualificada. A pena era pesada. Definitiva. Irrecorrível naquele momento. Camila ouviu tudo em silêncio. Não sentiu alegria. O que sentiu foi um alívio lento, profundo, como se o corpo finalmente pudesse soltar o ar que segurava há meses. Não era sobre Paula pagar. Era sobre a verdade não ter sido enterrada. Leonardo estava ao lado dela. Não disse nada. Apenas inclinou levemente a cabeça, num gesto simples, quase imperceptível, mas carregado de significado. Um pedido de desculpa que não precisava mais de palavras. A vida não mudou de uma vez. Não houve virada mágica. Camila continuou trabalhando, continuou pagando contas, continuou lidando com os próprios medos. Mas algo era diferente agora. Ela já não se sentia invisível. Já não se sentia errada por ter feito o que era certo. Algumas semanas depois, Leonardo fez um convite inesperado. Pediu que Camila fosse até a mansão, não para trabalhar, não para resolver pendências, mas para conversar. Ela hesitou. Aquele lugar ainda carregava sombras. Mesmo assim, foi. A casa parecia outra. Não mais fria, não mais silenciosa. Havia brinquedos espalhados, desenhos presos na geladeira, móveis deslocados pela pressa de quem vive de verdade. Os trigêmeos estavam no tapete da sala, sob os cuidados de uma enfermeira, rindo com sons desordenados e sinceros. Camila parou na porta por um instante. Sentiu o coração apertar. Leonardo se aproximou e falou com calma. Disse que tinha pensado muito. Disse que não confiava mais em aparências, nem em discursos bonitos. Disse que precisava de pessoas reais ao redor dos filhos. Pessoas que não fugissem quando algo estivesse errado. Não fez promessas exageradas. Não falou de dinheiro como solução. Apenas perguntou se Camila aceitaria trabalhar ali, de forma regular, com dignidade, respeito e voz. Não como favor. Como escolha. Camila demorou a responder. Olhou para as crianças, para a casa, para o homem que um dia tinha acreditado na pessoa errada. Pensou na própria história, nas vezes em que foi silenciada, descartada, desacreditada. Pensou também na noite em que podia ter ido embora e não foi. Ela aceitou. Não porque precisava, mas porque quis. O tempo passou. A rotina se formou. Camila não virou heroína pública. Não saiu em reportagens. Não ganhou medalhas. Mas ganhou algo que nunca teve: pertencimento. Os trigêmeos cresceram reconhecendo nela um porto seguro. Leonardo aprendeu a ouvir mais do que falar. A casa, antes um cenário perfeito, virou um lar imperfeito e vivo. Certa noite, meses depois, Camila estava sentada no quintal, observando as luzes da cidade ao longe. Leonardo se sentou ao lado. Não disse nada por um tempo. Depois, falou baixo, quase como quem confessa algo para si mesmo. Disse que aquela história tinha mudado tudo. Que o dinheiro não tinha salvado seus filhos. Que o status não tinha protegido ninguém. Que foi alguém simples, ignorada, subestimada, quem fez a diferença. Camila ouviu. Não respondeu de imediato. Sabia que algumas verdades não pedem resposta. Apenas presença. E ali, naquele silêncio tranquilo, ela entendeu algo que nunca tinha aprendido antes. Às vezes, a vida não recompensa quem parece forte. Recompensa quem permanece. Quem vê o perigo e não vira o rosto. Quem faz o certo mesmo sabendo que pode perder tudo. Nem todos os anjos usam asas. Alguns usam uniformes gastos, mãos calejadas e coragem silenciosa. E quando finalmente são vistos, não pedem aplauso. Só um lugar onde possam existir.